boa noite. Tudo tranquilo? Tudo jóia? Então vamos lá. O mundo pode ser mudado? Pode? Pode ser mudado o mundo? Pode? É o texto, é o tema que nós vamos falar hoje, né? O mundo pode ser mudado? Pode? Como que eu posso mudar o mundo? Você falou que pode, é? Você falou que pode, então como que eu posso mudar o mundo? Fazendo a diferença? Vamos ver o que a Bíblia fala para a gente lá em Mateus 5, versículo 14 ao 16. Como posso mudar o mundo? Hein, Bia? Como que você pode mudar o mundo? Você pode mudar o mundo? Pode? Quem tem 10 anos e quem? Não, mentira é. Quem tem 10 anos? Quem tem menos de 10 anos? Menos de 10 anos. Mentira. Quem tem 11? 12? 13? 14? 15? Quem tem 14? Oh, vai ter festa lá, os 15 tá chegando, hein? 16? 17? 18? 19? 20? Mais de 20? Os mais de 20? Menos de 100? Menos de 100? Então isso quer dizer que não tem ninguém com mais de 100. O Junão levantou a mão, não, né? Então tem 101. 101, Junão. Então vamos ver se a gente pode ou não pode mudar o mundo, ou o mundo pode ser mudado. Mateus 5, 14 e 16 diz assim, ó. Vós sois a luz do... Quem que é a luz do mundo? Quem? Nós. Fala para o seu irmão aí, quem está do seu lado assim, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O que você entende desse texto? Primeiro, ele já começa com a afirmação, dizendo que nós, que você, está dizendo vós, está falando nós, você é luz do mundo, você é a luz do mundo. Pode mudar o mundo? O texto fala que se a luz for colocada debaixo da cama, ela vai clarear alguma coisa? Mas se ela for colocada, essa luz aqui, a gente colocou ela no teto, ela está clareando tudo, né? Se eu colocar ela aqui debaixo. Vamos lá. Quero contar uma história, começando contando uma história para você. Por isso que eu perguntei das idades aí. Comecei com 10, depois um pouquinho menos de 10, né? 9, aí foi subindo, até chegou no Juninho com 101. Mas nós estamos caminhando aí. A história que eu quero contar para você é o seguinte. Com apenas 6 anos de idade, 6 anos de idade. Tá entendendo? Quem tem 6 anos aí? Ninguém, né? Então dá para você fazer.
dá para você fazer o que esse menino aqui fez. Ó, com apenas 6 anos de idade. Um menino, olha só, um menino canadense começou juntando dinheiro. Para quê? Para ajudar as pessoas pobres na África. O menino lá no Canadá, com apenas 6 anos de idade, ele começou a juntar dinheiro para ajudar as pessoas pobres lá na África. Para quê? Para que essas pessoas tivessem acesso à água limpa. Essas pessoas lá não tinham água limpa. Esse menino, com apenas 6 anos de idade, ele ficou comovido com isso, ele começou a juntar dinheiro para ajudar o pessoal lá na África. Só o menino mora lá no Canadá. E o pessoal lá na África. Quantos anos que o menino tinha? Quantos anos? 6 anos. Ele começou a juntar dinheiro para ajudar as pessoas lá na África a ter água limpa. E esse menino, ele teve tanto sucesso que com 10 anos, quantos anos? 10 anos, ele fundou a sua própria instituição. A instituição chama Ryan's Will Foundation, que significa Fundação Povo do Ryan. Com apenas 10 anos, esse menino fundou essa fundação. Hoje, 2023, atualmente, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro têm acesso à água limpa. Graças a esse jovem. O pessoal lá da África tem acesso à água limpa graças a esse jovem. Você pode dar glória a Deus. Com 10 anos, esse menino fundou essa sua fundação. Muitos jovens sonham em mudar o mundo. Você sonha em mudar o mundo? Quem já sonhou em mudar o mundo? Não é mudar o mundo inteiro, mas pelo menos mudar a situação que você está vivendo. Quem já sonhou? Tem gente levantando a mão mesmo, já sonhou em mudar o mundo. Eu já sonhei. Mas eu já sonhei. Mudar uma situação. Mas muitos jovens sonham em mudar o mundo. Mas a resposta que muitas vezes ouvem é: você não consegue. Muitos sonham, pensam em mudar o mundo, mas muitas vezes ele chega e até fala com o pai, fala com a mãe, fala com um amigo, fala com o professor, e fala assim: eu vou mudar. A pessoa diz: você não consegue. Olha para a situação da pessoa e fala assim: você não consegue. Mas, preste atenção, se você ama Jesus, a Bíblia diz que você é o quê? O texto que nós lemos, você é luz do mundo. A Bíblia diz, não é eu que estou falando, não. A Bíblia diz que você é luz do mundo. Se você é luz do mundo, você pode fazer a diferença. Fala para o seu irmão: você pode fazer a diferença. Você pode fazer. Porque você é luz do mundo, então você pode fazer a diferença. Como fazer a diferença? Como fazer? Como, Brian? Como fazer? Como? Por onde começar? É amanhã. É hoje não, é amanhã. Por onde começar? Por onde? Fazer a diferença. Mudar o mundo. Por onde começar? Será que você precisa ter talento especial? Será? Será que você precisa de ter uma inteligência de um gênio? Será que você precisa de ter uma ideia brilhante para começar a mudar o mundo? Será? Você precisa disso? Ser uma pessoa, né? Um dia eu estava ouvindo essas meninas conversando, elas estavam falando sobre QI, você acredita? QI. Né? Elas estavam falando sobre QI. Falando que a pessoa tem um QI assim, outro tem um QI assim. Então, será que você precisa de ter um QI bem elevado para mudar o mundo? Ser um gênio, né? Tem pessoas que têm um QI acima da média, são gênios, né?
Será que precisa de ser isso? Será? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Qual deve ser a sua prioridade? Qual deve ser a sua prioridade? Acabar com a pobreza? Para mudar o mundo, as pessoas vão pensando, vou acabar com a pobreza. Melhorar a educação? Reduzir a criminalidade? Ou encontrar a cura para o câncer? Qual deve ser a sua prioridade? Qual? Que estratégia você deve usar? De quanto dinheiro você precisaria? Quem eu acho que já pensou na cura do câncer, não? De quanto dinheiro você precisaria para poder chegar a isso? De quanto dinheiro você precisaria? E assim vai, as perguntas não têm fim. Né? Não tem fim as perguntas, você vai, não tem fim. Mas a Bíblia, ela nos mostra o caminho e nos ajuda a focar no que é mais importante. A Bíblia tem muitos conselhos. Conselhos bons para jovens que querem melhorar o mundo. Quem quer melhorar o mundo? Quer melhorar o mundo? A Bíblia tem conselhos bons para você. Conselhos bons para jovens. Eu sou jovem, tá, gente? Quer melhorar o mundo, eu sou jovem. Eu não fiz 100 anos ainda. Só o Juninho que tem 101. Ele tá rindo, não. Então, olha só. Jovem, a Bíblia tem muitos conselhos para você que quer melhorar o mundo. Você já leu o livro de Provérbios? Se você ler o livro de Provérbios, você vai encontrar lá muitos ensinamentos úteis para você melhorar o mundo. Só que hoje, preste atenção, hoje eu quero analisar com você apenas 3 princípios. Princípios esses que são essenciais para quem quer ser luz do mundo. Quem quer ser luz do mundo? A glória a Deus, então. Eu quero que é luz do mundo. Então vamos ver 3 princípios essenciais para você que quer ser luz do mundo. Primeiro, participe do plano de Jesus para transformar o mundo. Jesus tem um plano para transformar o mundo. E você deve participar desse plano. Olha para o seu irmão assim. Seu coleguinha, olha para ele aí, olha para ela aí. Olha aí. Fala assim, ó, Jesus tem um plano. Fala, participa desse plano. Você precisa de participar desse plano. Participe deste plano. Lá em João 8,12, Jesus ele olha para o povo e começa a falar com o povo. Jesus diz assim para o povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você deve brilhar no mundo. Você deve brilhar no mundo. Porque Jesus é a luz do mundo e você resplandece a luz de Jesus. Você resplandece a luz de Jesus. Você é como um espelho. Jesus brilha, bate em você e você tem que resplandecer. Então você tem que brilhar no mundo. Você tem que brilhar em tudo que você faz. Sabe lá na sua escola? Você tem que ser o melhor aluno. Você tem que brilhar lá. Tem que brilhar. Lá no seu trabalho, você tem que brilhar. Lá no meio dos seus vizinhos, você tem que brilhar. Mas brilhar, coisas boas, né? Tem uns que uns brilhos meio ofuscados, né? Mas Jesus não ofusca nada, não. Ele só traz coisa boa. Então você tem que brilhar. Você deve brilhar no mundo. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Só Jesus ele tem o poder para transformar todas as coisas. Só Jesus tem. E ele convida você a participar do grande plano que ele tem para este mundo. Jesus tem um grande plano neste mundo e ele convida você a participar deste plano. Aí você tem que dar alguns passos, e o primeiro passo para mudar o mundo é deixar que Jesus mude o seu coração.
É o primeiro passo, deixar Jesus mudar o seu coração. Sabe o seu coração? E cheio de desejos e vontades. E a maioria dos desejos e vontades do seu coração são para o seu prazer. É esse coração mesmo que ele quer mudar. É esse coração que ele quer mudar. Aí você começa a tirar um negócio da tela lá e põe Jesus. Aí você abre a capa do seu celular, só vai ter Jesus, não vai ter coisa ruim. Né? Vai ter Jesus. É assim que Jesus vai fazendo. É o primeiro passo. Deixar que Jesus mude o seu coração. Para mudar o mundo, você precisa de deixar isso acontecer com você. Jesus mudar o seu coração. Isso é o quê? Isso significa reconhecer que você não tem vivido da maneira correta, da maneira que agrada a Deus e que você precisa do perdão dele. Quando você fala assim, Senhor, muda o meu coração, você está dizendo assim, Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, não a minha. Eu reconheço que eu estou errado. Reconheço que eu estou errado. Então muda, transforma. Quando você crê que Jesus morreu para pagar o seu castigo, o pecado, os seus pecados, e depois Jesus ressuscitou para te dar o perdão e a vida eterna, você está declarando que Ele é Senhor da sua vida. E Ele vai te dar a vida nova. Realmente Ele te dá a vida nova. Então, uma parte muito especial do mundo é mudada. Quem aqui já reconheceu Jesus como seu Salvador? Quem aqui já batizou? Quem está preparando para o batismo? Quando você faz isso aqui, uma parte muito importante do mundo já foi mudada. Sabe que parte que é essa? Sabe não? Você. Você é uma parte muito importante do mundo. Quando você reconhece Jesus como seu Salvador, você reconhece que Jesus morreu por você, para poder, morreu no lugar que era seu, que Jesus ressuscitou para te dar perdão dos pecados e te dar vida eterna, uma parte muito importante do mundo já foi mudada. Você. Aí você pode participar do grande plano de Deus para salvar a humanidade. Talvez você está perguntando aí, como? Sabe como? Fala comigo. Obedecendo. Obedecendo a Deus. É tão simples, não é? É tão simples, é muito simples. Se você quer mudar o mundo à sua volta, você precisa seguir a luz de Jesus. Porque Ele tem um plano certo e você precisa seguir esse plano. Você precisa seguir esse plano. Você não pode sair fora desse plano, senão você não vai conseguir mudar o mundo e nem as coisas para você. Você precisa de seguir esse plano. Então, ore a Deus, peça que Ele lhe mostre o que Ele quer que você faça. Deus é que vai mostrar o que é que Ele quer que você faça. Ponha a vontade de Deus em primeiro lugar. Às vezes a nossa vontade, a gente quer uma coisa, não quer? E a gente quer que vai, eu quero. Só que a nossa vontade, ela pode ser até boa. Até agradável. Mas perfeita é só dele. Então, peça a Ele para você fazer a vontade dele. Ponha a vontade de Deus em primeiro lugar. Medite. Todos os dias, medite o que Jesus quer fazer através de você. Jesus quer fazer algo através de você. Então, medite todos os dias o que o Senhor quer fazer através de mim e aprenda a seguir a direção de Jesus. Assim, Deus irá usar você no plano dele para transformar
a realidade que está à sua volta. Segundo, não despreze os pequenos começos. Tudo tem um começo, não tem? Tem gente que começa com coisas pequenas, depois se crescem e viram grandes. Hoje você vê o McDonald's. Todo shopping tem, não tem? Todo lugar que você vai encontrar um McDonald's, mas ele não começou grande. Você vê, tem até um filme que conta a história deles. Eles começaram pequeno, com uma lojinha, na beira de uma estrada. E hoje está no mundo inteiro. Não despreze os pequenos começos. Certa vez, Jesus ele contou uma parábola. Está lá em Mateus 13, versículo 31. Jesus diz assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, Jesus fala assim que o reino dos céus é como uma sementinha, um grãozinho de mostarda. Quando nós ouvimos a história de sucesso, já ouviu muita história de sucesso, não já? Já ouviu história de sucesso? As pessoas chegam e contam história de sucesso. Muitas vezes nós lembramos só do fim. Chegou no sucesso. Lembramos só do fim. Nós esquecemos de como tudo começou. Antes de ter uma grande fundação para uma construção de poços de águas limpas, o pequeno Ryan, vocês lembram que eu falei do menino Ryan? Então, antes dele começar a construir os poços para ter as águas limpas lá para o povo na África, antes disso ele começou a juntar dinheiro, fazendo tarefas dentro de casa. Ele começou a juntar dinheiro. No princípio ele não conseguiu muito dinheiro, mas ele não desistiu. Foi perseverando, e aos poucos sua perseverança foi inspirando mais pessoas a apoiar a sua causa, até que se tornou uma campanha mundial. Foi para o mundo inteiro. Mas tudo começou com um menino juntando uns poucos trocados, um pouquinho de dinheiro, umas moedinhas. Moeda de 1 centavo a gente nem acha mais, né? Moeda de 5 centavos, né? E acha mais, agora é de 5 centavos, né? Ainda acha, né? De 5 centavos, ainda acha, né? Talvez ele começou juntando lá moedinhas de 5 centavos. Umas poucas moedas de 5 centavos. É duas coisas que estão em extinção. A moeda de 1 centavo e a nota de 200. Extinção. Então, ele começou a juntar pouquíssimas moedas. Juntando ali pouquinhos trocados. O conselho que eu dou para você nessa noite: comece dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O maratonista, ele ganha uma maratona correndo devagar. Pode observar, os maratonistas, eles não começam na velocidade, não. Eles começam devagar. Porque maratona é teste de resistência. Não é velocidade. Se a corrida for de 100 metros, aí é velocidade. Aí você tem que correr muito. É só 100 metros. Mas uma maratona é teste de resistência. Então comece dando um passo de cada vez. A vida é uma maratona. A vida é uma maratona. Tem que ter um passo de cada vez. Coisas grandes têm começos humildes. Fala com o seu irmão aí, ó. Fala para ele gravar. Coisas grandes têm começos humildes. Jesus,
nasceu em um estábulo. Você sabe o que é estábulo? Lugar onde guarda o boi, o cavalo. Ele nasceu lá, onde o cavalo dorme. Isso nasceu lá, no estábulo. Viveu como um simples carpinteiro, antes de se revelar ao mundo como o Filho de Deus. Se até Jesus teve que começar humildemente, você também. Só que as pessoas querem começar grande. Tem até uma frase que fala assim: chegou hoje, quer sentar na janela. Não é uma frase assim? E tem muitos que já chegam querendo começar onde o outro está, terminando. Não, tudo tem começo, tem um começo. Temos que começar. Não espere que tudo venha acontecer de repente. Caminhe passo a passo. Comece pelo lugar aonde Deus te colocou. Aonde Deus te colocou? Deus te colocou no louvor? Comece lá. Te colocou na dança? Comece lá. Te colocou lá na House Mix, tem um monte de coisa que faz ali dentro da House Mix ali, ó. Ali tem som, tem iluminação, tem fumaça, tem transmissão, tem um monte de coisa ali que eu não vou detalhar tudo não, mas é um monte de gente ali dentro ali. Então, começou ali, Deus colocou para começo ali, vai. Deus te colocou para ficar na porta, vai. Deus te colocou para poder lavar o banheiro, vai lavar o banheiro. Começa lá, comece um passo de cada vez. Lembre-se, até se tornar uma árvore grande, o grão de mostarda leva tempo, crescendo e criando raízes. Você já viu? Se você planta um grão hoje, preste atenção, raciocina comigo. Você plantou um grão hoje. Plantou. Semana que vem você arranca ele e leva ele para outro lugar. Aí mês que vem você arranca ele e leva para outro lugar. O que vai acontecer com ele? Vai? Por quê? Não vai criar raiz. Tem que criar raiz. Tem gente que fica 30 dias numa igreja, depois vai para outra. Vai para outra, fica só assim, ó. Nunca vai criar raiz. Você tem que crescer aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Você precisa criar raiz. Lembre-se, grava isso. Uma árvore, ela só se torna grande depois de um tempo. Ela vai criando raízes. Aprenda primeiro o simples. Tem gente que já quer mexer com o complicado. Aprenda primeiro o simples para depois ir por complicado. As coisas pequenas nos preparam para coisas maiores. As coisas pequenininhas estão nos preparando para coisas maiores. Quando você começou estudando matemática, você lembra? Lá na escola, a sua professora ensinou você a fazer raiz quadrada? Foi? Ela te ensinou fazer, como é que fala? Aqueles... Não, começa aí mesmo, é aí que começa. Né? Ela começou você ensinando equações e inequações? Talvez a maioria de vocês aqui que ainda não está, né, nem sabe nem sabe fazer uma equação, uma inequação ainda, não aprendeu. Por quê? Como você começou a matemática? Sua professora começou te ensinando o que primeiro? Que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Depois você aprendeu somar, te ensinou subtrair. Depois te ensinou
multiplicar, depois te ensinou dividir. É o básico. Primeiro, precisamos aprender o básico. Por quê? Que a professora não começou te ensinando a fazer raiz quadrada. Por quê? Porque você não estava pronto. Por isso, primeiro precisava aprender a somar. Por isso, não fique desiludido se Deus te chamar primeiro para limpar a igreja. Desiludido não. Você te chama primeiro para limpar a igreja. Ou apenas ser amigo de alguém. Talvez ele te chama só para você ser amigo de alguém. Ele não vai te dar cargo nenhum na igreja, mas ele vai te chamar só para você ser amigo de alguém. Ou apenas ele te chama para obedecer seus pais. Olha só, para dominar o complexo, você precisa aprender a dominar o básico. Se você não aprender a dominar o básico, você nunca vai aprender a dominar o complexo. Deus valoriza as coisas pequenas. As coisas pequenas Deus valoriza. Ele se interessa por todos os detalhes. Sabia? Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele se interessa por todos os detalhes. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe. Muitas vezes ele usa ações pequenas para fazer uma grande diferença. Nós temos na Bíblia o exemplo de Ananias e Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos, nos fala sobre esse homem chamado Ananias. Lá no capítulo 22, versículo 12, fala sobre esse homem chamado Ananias. Não sabemos muito sobre ele, nem o que esse homem fazia. Mas está registrado lá no capítulo 22, versículo 12. Nós não sabemos muito sobre ele, o que ele fazia. A Bíblia só diz que ele era cristão. E que ele obedeceu Deus. Deus falou para ele poder orar por um homem chamado Saulo. Lá em Atos 9, Deus fala assim, você vai orar por um homem chamado Saulo. O que Ananias fez? Orou. E este Saulo, mais tarde, foi conhecido como Paulo. E esse Paulo se tornou um grande missionário. E ele sozinho escreveu 70% do Novo Testamento. O que Ananias fez? Apenas orou. Ananias não foi pastor de nenhuma igreja que Paulo pastoreou. Paulo não chamou ele para ser pastor, não chamou para ser diácono, não para ser nada. Ele apenas orou por Paulo. E através da oração dele, Paulo se transformou um grande ganhador de almas, um grande missionário, e escreveu sozinho 70% do Novo Testamento. O grão de mostarda lançado por Ananias ainda hoje, Ananias lançou um grão de mostarda quando ele orou por Paulo, e ainda hoje esse grão de mostarda lançado por Ananias tem abençoado muitas vidas, está abençoando a gente aqui hoje. Através daquela oração de Ananias, foi o grão de mostarda que ele lançou. Paulo escreve sozinho 70% do Novo Testamento, e hoje o Evangelho chegou até mim, até você. Uma pequena coisa se transformou em grande. Talvez alguns de vocês vão ser chamados para ser grandes líderes. Amém? Talvez alguns de vocês vão ser chamados para ser grandes líderes, que vão alcançar multidões e fazer grandes diferenças. Mas se esse não for o propósito de Deus para a sua vida, não desanime, continue firme. Até os menores atos de amor e fidelidade dos cristãos fazem a diferença. Cada pessoa que você ajuda e alcança com seu amor, dado por Deus, é valiosa. E você nem imagina o impacto que um dia isso terá. Você nem imagina.
o impacto que isso terá. Cada pessoa que você ajudar com o amor de Deus, o impacto que isso terá quando você chegar no céu e você receber os galardões que Ele tem preparado para você. Você não imagina o impacto que isso vai dar. Nós temos um defeito. Sabe qual o defeito que nós temos? Nós olhamos para o imediato, para o agora. A gente fala, eu quero ser agora. Às vezes a gente olha até, a gente projeta, não, eu entrei na igreja hoje, eu estou aqui, mas na virada do ano, vai virar o ano, eu quero ser líder do departamento tal. Nós queremos agora o imediato, queremos o imediato. Nós olhamos, esse é o nosso defeito, nós olhamos o imediato, mas Deus vê um quadro maior. Deus vê um quadro maior. Eu estudando sobre esses negócios de transmissão, esse negócio, eu descobri um negócio em lentes das câmeras. Tem câmera que é fechada. Você coloca ela aqui, ela vai filmar só a metade da igreja. E tem câmeras que é aberta, filma a igreja toda, de uma parede na outra. E tem umas que são fechadas. Nós temos a nossa visão fechada. Deus é a câmera aberta, que vê tudo assim, ó. Ele vê um quadro maior. Lembre-se, você faz parte do plano de Deus. Balança aí, irmão que está do lado do seu e fala, você faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. Raíssa está dormindo aí, balança ali para ela acordar. Você faz parte do plano de Deus. Mas você não joga ela no chão, não. Você faz parte do plano de Deus. Por isso, agora olha para mim. Por isso, obedeça a Deus até nas pequenas coisas. Até nas pequenas coisas. Terceiro, fala para o seu irmão, e você vai falar com ele e com ela. Não desista. Desiste não, viu, Beth? Não desista. Não desista. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem. E essa é uma pancada que dá na gente, viu? Às vezes a gente faz uma coisa para a pessoa, depois a pessoa faz uma coisa ruim para a gente fala assim, eu não vou fazer mais, não vou... A pancada aí, ó, vamos apanhar. A Bíblia bate na gente, está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. A gente fala assim, não, eu estou cansado de fazer, só faço coisa boa para Paula, eu estou cansado, ela não muda, eu estou cansado de fazer. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós vamos colher no tempo próprio, se a gente não desanimar. A gente pega uma pessoa difícil mesmo. Difícil. Então, você não pode desanimar. Faz bem, faz bem, faz bem. No tempo próprio, a pessoa difícil vai ficar boa. Mas no tempo próprio. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Vamos ser honestos. Fala para o seu irmão, seja honesto. Deus não prometeu vida fácil. É outra pancada que a gente recebe. Deus não falou que vai ser fácil, não. Ele não prometeu vida fácil. Então vamos ser honestos com nós mesmos. A vida não é fácil. Nós somos luz, mas vivemos em um mundo de trevas. Somos luz, mas vivemos em um mundo de trevas. E as trevas lutam contra a luz. Na sua missão de mudar o mundo, você vai enfrentar muitas dificuldades. E vai enfrentar tentação também. Você vai enfrentar muitas dificuldades e muita tentação. A pressão, Aisla, a pressão para desistir vai ser grande. Vai ser grande a pressão para desistir. Você está fazendo um negócio ali, mas vem pressão, vem dificuldade,
Um negócio aperta aqui, outro aperta ali, falta um negócio ali, falta outro ali, fica doente, vai, marca e não cumpre, fala e não vai. A pressão para desistir vai ser grande. Em sua missão para mudar o mundo, você vai enfrentar muitas dificuldades, muita tentação, pressão grande, mas em Jesus você é forte e brilhante. Em Jesus você é forte. Em Jesus você é brilhante. Ele é a luz que dissipa as trevas. Então, perseverança significa não desistir. Perseverança é não desistir. Não importa o que está acontecendo. Não importa. Não importa se brigou, se não brigou, se falou, se deixou de falar. Não desista, permaneça firme onde Deus te plantou. Perseverança significa não desistir, mas tudo tem um mas, né? Como pode aguentar tanta pressão e não desistir? Responde, Gui. Como? A pressão é grande, ó. Como que eu vou aguentar tanta pressão e não desistir? A Bíblia diz que perseverança é um dos frutos do Espírito. Logo, a força para continuar vem de Deus. Então Deus que vai te dar essa perseverança, é um fruto do Espírito. Ele não te deixa sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa luta. Quando você tropeçar, Ele vai te ajudar a levantar de novo. Se tropeçar, de novo. Quando você está cansado, Ele vai te segurar nos braços. Quando você estiver fraco, Ele vai te dar força. Nas dificuldades, põe a sua confiança em Deus. Quando você segue Jesus, a Bíblia garante que todo o esforço vai valer a pena. Todo esforço em Jesus vai valer a pena. Você poderá não ver os resultados agora, mas Deus está agindo. Você pode não estar vendo um resultado aí agora. Você está orando, está buscando, está pelejando, o trem está difícil, nada aparentemente está mudando, nada está acontecendo, mas Deus está agindo. Nos momentos mais difíceis, as raízes do grão de mostarda estão crescendo. Nas trevas mais densas, a luz brilha mais forte. O que você tem que fazer? Continue obedecendo a Deus e fazendo o bem. E no tempo certo, você vai colher a recompensa. É no tempo certo, você vai colher a recompensa. Deus quer e pode usar você para mudar o mundo. Deus quer e pode usar você para mudar o mundo. Hoje nós vimos que Ele chama você de luz neste mundo. Olha para o seu irmão e fala com ele de novo: você é luz. Nós vimos que Ele te chama de luz e Ele capacita você para fazer a diferença. Você só precisa fazer o quê? Seguir o plano dEle, obedecendo a palavra dEle nas coisas pequenas e grandes, sem desistir. Fala para o seu irmão aí: não desista. Não desista. Não desista. Fala: não desista. Ele vai agir através da sua vida. Agora só resta uma pergunta e a gente conclui. Você quer fazer a diferença? Você quer fazer a diferença neste mundo? Você quer fazer a diferença no mundo? Então fica de pé. Só você que quer fazer a diferença. Quer fazer a diferença? Isso é só na campanha.
Quer? Então vem. Quer fazer a diferença no mundo? Quer mesmo? Então você vai orar e vai pedir Deus agora. Você vai falar assim: Senhor, esperança. Eu tenho no Senhor, mas eu preciso ter a perseverança que é um fruto do teu Espírito. E fala com ele assim: Senhor, me ensina a ser perseverante, me ensine a perseverar. Fale com ele aí e fala: Senhor, me ensine a perseverar. Fala: me ensine a perseverar, eu preciso perseverar. Fala: porque eu sei que se eu for perseverante, se eu perseverar, minhas raízes vão brotar. E quanto mais minhas raízes crescer, mais árvore forte eu serei. E mais serei usado pelo Senhor. Fala: dai-me perseverança, Pai. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Olha aqui, baixei um pouquinho, olha aqui, olha para mim aqui. Vou falar um negócio com vocês. Quem aqui convida alguém para vir no culto da juventude? Levanta a mão. Então começa a convidar você que não convida. E você que está convidando e a pessoa não vem, continue falando. Persevera. Persevera. E você que não está fazendo, coloque essa mensagem no seu coração. Para poder mudar a vida daquela pessoa, Deus conta com você. Persevera, convida, chama. Para que, se você fizer um propósito de cada pessoa orar e convidar por uma pessoa durante um ano, em um ano dobra o número de membros na juventude. Em um ano dobra. As pessoas ficam preocupadas demais com o mundo inteiro. Aqui na mensagem Deus falou conosco assim, ó, se uma pessoa entender, ela já foi mudada. E a gente começa as coisas devagar. Você não vai querer mudar o mundo inteiro de uma vez, não. Começa com uma pessoa. Mas que comece primeiro aí em você. Você venha entender que você não está aqui por acaso. Deus te chamou porque Ele tem um plano para a sua vida. E o plano é para você ajudar as pessoas a serem transformadas e mudadas por Ele, assim como você foi. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Sente suas mãos assim: Pai amado, Pai querido, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Olha aí os teus filhos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha fazer realmente diferença na vida deles, ó Pai. Que eles venham ser verdadeiramente luz do Senhor por onde quer que estiverem, ó Deus. Que venham realmente fazer a diferença no Senhor e para o Senhor,
transformando vidas, salvando, mudando. Oh Deus, nós aprendemos aqui nesta noite que é com pequenos gestos de fidelidade que nós vamos chegar em algo grandioso que o Senhor tem para nós. Então capacita aí este teu filho, essa tua filha, ó Pai, de ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor há de colocar cada um para o louvor e glória do teu nome, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.